Olá pessoal, na aula de hoje vamos fazer o pão integral estilo do Outback. Quais são os ingredientes que a gente vai precisar para esse pão? A gente vai usar farinha de trigo branca e farinha integral, sendo 250 gramas da branca e 250 da integral. 2 xícaras de chá e 2 xícaras de chá da integral. Lembrando sempre, quem for trabalhar aí com a medida caseira, talvez precise um pouquinho mais de farinha depois para dar o ponto, por causa das outras medidas caseiras que a gente vai estar utilizando. Vamos precisar de 10 gramas de fermento biológico seco, o que vale um pacotinho ou uma colher de sopa, 250 gramas de água, que equivale a 1 xícara e 1/4. Vamos precisar de 60 gramas de açúcar, pode ser o branco ou o mascavo. Se você utiliza o mascavo, ele dá uma cor mais escura ainda para o pão. No meu caso, eu só estou com o branco hoje aqui. O equivale a 3 colheres de sopa de açúcar. Vamos precisar aqui de 10 gramas de sal, meia colher de sopa, 50 gramas de ovos, que equivale a 1 unidade de um ovo. Vamos precisar de óleo de soja ou óleo de girassol, óleo de canola. O importante é ser um óleo neutro, né, de sabor, que equivale a 8 colheres de sopa de óleo. Vamos precisar de 1 colher de cacau em pó. Quanto maior for a porcentagem, mais escuro vai ficar seu pão. O meu, no caso aqui, é um de 50%, que equivale a 10 gramas, né, 1 colher de sopa. E vamos precisar aqui de 1 colher de manteiga ou margarina sem sal, que equivale a 20 gramas. Esse pão, vamos utilizar o método direto para fazer ele. Nele nós não vamos fazer a esponja igual a gente tinha feito nos outros pães. Então, quais os ingredientes a gente vai colocar primeiro? Vamos colocar as farinhas, o açúcar, o cacau, o sal, o fermento, e vamos ligar aqui a batedeira na velocidade 1, apenas para misturar os ingredientes. Misturados os ingredientes secos, agora nós vamos adicionar os ovos, no caso um ovo, e vamos colocando a água aqui aos poucos para dar o ponto na nossa massa. Essa primeira parte, pessoal, vamos bater o pão por 10 minutos, né? Vamos sovar ele aqui na batedeira por 10 minutos e no final vamos adicionar o óleo e a margarina para sovar depois por mais 5 minutos. Então vamos fazer aqui a primeira parte da sova, né, na batedeira, né, usando o gancho, só para lembrar aí, pessoal, qual é o gancho da batedeira. Nós vamos fazer esse movimento aqui por 10 minutos. Pessoal, para quem vai fazer o pão na mão, vai fazer essas mesmas etapas, vai adicionar então a manteiga, quer dizer, a água, vai começar a dar o ponto na mão e vai adicionando a gordura e a manteiga aos poucos e vai sovando esse pão. Talvez seja preciso você diminuir um pouco da água, então eu aconselho colocar 200 ml de água, 200 gramas de água e depois ir dando o ponto aí com o óleo e com a manteiga para sovar. Na batedeira, aqui no caso que a gente está utilizando como uma maceira, nós vamos fazer 10 minutos sem gordura e depois mais 5 com a gordura.
Pessoal, passado então 10 minutos aqui na batedeira, agora a gente vai ligar em velocidade baixa aqui e vamos adicionar a gordura, né, no caso o óleo e a manteiga no nosso pão. Adicionado toda a gordura, vamos bater por mais 5 minutos na batedeira. Pessoal, ó, após 5 minutos, vamos ver como é que ficou a nossa massa. Vocês vão ver que ela vai ter uma característica na batedeira, né? Ela ficar um pouco mais úmida. Diferente de uma massa quando a gente sova ela na mão. Então quem for fazer essa receita na mão, não vai ficar essa textura aqui. A gente vai deixar aquela textura que a gente consegue fazer a sova. Então aqui a gente consegue visualizar, ó, ela fica bem pegajosa, mas é assim mesmo, não se preocupe, ó. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Destravar da batedeira. Ó, então ela fica uma massa bem pegajosa mesmo. Daí nós vamos deixar ela fazer o descanso dela aqui, ó, uma bola, ela aqui mesmo na batedeira por 10 minutos. Então vai ser um descanso de 10 minutos uma bola. Desse jeito aqui mesmo. A gente só vai cobrir aqui o bowl da batedeira e deixar fazer o descanso. Pessoal, então passado 10 minutos de descanso da bola grande, eu pesei a massa. Ela tem 960 gramas, né, de rendimento aqui da massa total. A gente vai fazer aqui a outra modelagem. Vamos sempre aqui untar um pouco a bancada com óleo, para não ter perigo da nossa massa grudar. Pessoal, o pão de hoje eu quero modelar ele no hambúrguer, porque eu vou aproveitar ele para fazer hambúrguer aqui na minha casa. Então eu vou modelar bolinhas. Então eu quero bolinhas aqui de 80 gramas. Então essa massa minha vai dar uma média de 12 pães. Vamos cortar aqui a massa, ó. Essa técnica é boa para quem não tem a balança em casa. Aqui. E vamos agora dividir aqui a massa e pesar ela corretamente para a gente ter aqui as nossas massinhas. O pessoal que está sem a balança vai tentar fazer as bolas no máximo, mas pessoal, tendo porcionado aqui, ó, deu 12 massinhas. Agora a gente vai bolear ele para dar o formato aqui de hambúrguer. E a gente já vai levar ele para a assadeira para poder fazer a fermentação. Então, ó, o movimento de bolear aqui o pãozinho de hambúrguer. Vou fazer mais um. Aqui a gente tem as bolinhas. Pessoal, terminado de bolear os pães, a gente vai arrumar ele aqui nas assadeiras. Eu vou utilizar 2 assadeiras para poder assar, porque eu não quero que grude um no outro. Eu vou colocar aqui os pãezinhos, ó. 6 em uma e 6 vou colocar na outra. E dou uma apertadinha desse pão aqui, ó, na minha assadeira, para dar uma chatadinha nele, para ele não ficar... ele crescer um pouquinho para os lados, para ter o formato aqui para mim colocar depois, né, o recheio do meu hambúrguer. Então, aqui, vou levar então para fermentar, vou montar aqui a outra assadeira e vou deixar dobrar
Vou deixar dobrar de volume antes de levar para assar e fazer a finalização dele. Pessoal, então após mais ou menos 1h30, meu pão então dobrou de volume. Como a gente fez o método direto, então ele acaba demorando um pouco mais também para fermentação, então não precisa ter pressa nessa parte. Após ele ter crescido bem, eu quebrei uma clara de ovo com 2 colheres de água e bati com o garfo. E eu vou decorar com gergelim. No caso do pãozinho do Outback, ele é passado então a farinha de fubá nele. No meu caso, como eu quero montar hambúrguer com ele, hoje pão de hambúrguer, eu vou colocar o gergelim, então eu misturei o branco com o preto. Então vai ser bem simples, eu vou pincelar então a clara de ovo em todos os pãezinhos. E vou polvilhar aqui o meu gergelim. No caso pode ser também só o gergelim branco ou só o preto. Vou fazer isso em todos os meus pães. Após ter passado então a clara de ovo e cobrido com gergelim, agora a gente vai levar para assar. Pessoal, no forno convencional, entre 200 e 250 graus aí, né, o forno alto da casa de vocês, a gente vai colocar para assar por 15 a 20 minutos. No forno turbo de uma padaria, esse pão se assaria também em 15, 20 minutos a 170 graus. E no forno lastro de 190 a 200 graus, também essa média aí de tempo. Então vou levar para assar. Pessoal, então passado aqui deu 15, 18 minutos aqui no meu forno de assar. Eu tenho aqui o pão, ó, super fofinho, tá bem quente, ó, no formato de hambúrguer. Então espero que tenham gostado da aula e aproveitem aí essa receita.